Depois da queda da humanidade, do dilúvio e da Torre de Babel, o mundo estava espalhado, confuso e distante de Deus. Mas então, em meio a tantas nações, Deus chamou um homem comum, sem exército, sem reinos, sem filhos, sem garantias. E mesmo assim, Deus decidiu começar algo novo através dele. Seu nome era Abrão, e a pergunta é: por que Deus escolheu Abrão? A resposta começa em Gênesis capítulo 12. Deus falou com Abrão de forma direta e poderosa. Saia da sua terra, da sua parentela e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Esse chamado exigia algo profundo. Deus não estava apenas pedindo uma mudança de endereço, ele estava pedindo fé. Abrão teria que deixar para trás sua terra, sua segurança, suas referências, sua história e tudo o que conhecia, para seguir uma promessa que ainda não podia ver. E então Deus fez uma promessa impressionante. Ele disse: farei de você uma grande nação e o abençoarei. Engrandecerei o seu nome e você será uma bênção. Essa não era uma promessa pequena. Deus estava dizendo que, por meio de um homem aparentemente improvável, ele começaria uma história que alcançaria gerações. Abrão não tinha todas as respostas. Mas ele fez algo que mudaria tudo. Ele obedeceu sem saber todos os detalhes, sem entender todo o caminho, sem enxergar o fim. Abrão simplesmente foi. E talvez essa seja uma das primeiras grandes lições da sua história. Deus não procura pessoas que entendem tudo. Ele procura pessoas dispostas a obedecer. Abrão partiu com sua esposa Sarai, com seu sobrinho Ló, com seus servos e com tudo o que possuía. Ao chegar na terra de Canaã, Deus apareceu novamente a ele e disse: a sua descendência darei esta terra. Abrão então fez algo importante. Ele construiu um altar ao Senhor. Esse detalhe pode parecer simples, mas é profundo. Sempre que Deus se revelava, Abrão respondia com adoração. Ele não apenas caminhava com Deus, ele reconhecia Deus. E isso revela muito sobre por que ele foi escolhido. Não porque fosse perfeito, mas porque seu coração respondia ao chamado de Deus. Só que a jornada da fé nunca acontece sem testes. Logo depois, houve fome naquela terra e Abrão desceu ao Egito. Ali, com medo de ser morto por causa da beleza de Sarai, ele tomou uma decisão movida pelo medo. Ele pediu que Sarai dissesse que era sua irmã. Foi um momento de fraqueza. Um momento em que Abrão, em vez de confiar totalmente em Deus, tentou se proteger com seus próprios meios. E isso nos mostra algo muito importante. Mesmo os homens que Deus usa profundamente também têm falhas. Abrão não era um herói perfeito, ele era humano, e ainda assim, Deus continuava com ele. Essa é uma verdade poderosa da Bíblia. A fidelidade de Deus não depende da perfeição humana. Depois disso, Abrão saiu do Egito e voltou ao lugar onde havia levantado altar ao Senhor. Ele voltou para perto de Deus. E esse detalhe também importa. Porque quem anda com Deus pode até tropeçar, mas sempre precisa aprender a voltar. Com o passar do tempo, Abrão e Ló prosperaram muito. Seus rebanhos, servos e bens cresceram tanto que a terra já não comportava os dois juntos. Então surgiram conflitos entre os pastores de Abrão e os de Ló. E aqui vemos outra característica marcante de Abrão. Mesmo sendo mais velho, mesmo tendo recebido a promessa, mesmo estando em posição de autoridade, ele escolheu a paz. Abrão disse a Ló: não haja contenda entre mim e você, porque somos parentes. Então ele ofereceu a Ló a primeira escolha da terra. Isso é impressionante, porque quem confia na promessa de Deus não precisa viver agarrado ao controle. Ló olhou para as campinas bem regadas do Jordão e escolheu aquilo que parecia melhor aos olhos. Parecia uma ótima decisão. Era bonito, era fértil, era vantajoso, mas havia um problema. A região ficava próxima de Sodoma. E nem tudo o que parece vantajoso aos olhos é seguro para a alma. Enquanto Ló escolheu pelo que via, Abrão continuou confiando no que Deus havia dito.
Depois da separação, Deus voltou a falar com Abrão. Ele disse: erga os olhos e veja. Toda esta terra que você está vendo, eu a darei a você e a sua descendência para sempre. Que contraste poderoso! Ló escolheu o que parecia melhor. Mas Abrão recebeu o que Deus tinha preparado, e isso ainda fala conosco hoje. Muitas vezes, aquilo que parece mais promissor no momento não é o que Deus separou para nós. A bênção de Deus não depende da pressa humana. Ela depende da promessa dele. Depois disso, Abrão foi morar perto dos carvalhais de Mamre, em Hebrom, e ali construiu mais um altar ao Senhor. Mais uma vez, adoração. Mais uma vez, comunhão. Mais uma vez, um coração voltado para Deus, mas a história não para aí. No capítulo 14, algo inesperado acontece. Uma guerra entre reis toma conta da região, cidades são invadidas, povos são derrotados. E Ló, que agora vivia próximo de Sodoma, é levado cativo. Quando Abrão soube disso, ele não ficou indiferente. Ele reuniu seus homens treinados, partiu em perseguição e lutou para resgatar seu sobrinho. Esse momento mostra um lado muito forte de Abrão. Ele não era apenas um homem de fé, ele também era um homem de coragem. Abrão venceu a batalha e trouxe Ló de volta, junto com os bens e as pessoas que haviam sido capturadas. Mas então acontece um dos momentos mais misteriosos e belos dessa história. No caminho de volta, Abrão encontra Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo. Melquisedeque traz pão e vinho e abençoa Abrão. Ele declara: bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. Esse encontro é curto, mas profundamente simbólico, porque antes de Abrão celebrar sua vitória, ele é lembrado de quem realmente lhe deu a vitória. Não foi sua força, não foi sua estratégia, não foi seu mérito. Foi Deus. E Abrão reconhece isso ao entregar o dízimo de tudo. Logo depois, o rei de Sodoma tenta fazer uma proposta. Ele quer que Abrão fique com os bens da guerra, mas Abrão recusa. Por quê? Porque ele não queria que ninguém dissesse: eu enriqueci Abrão. Ele queria que ficasse claro que sua provisão vinha de Deus e não de alianças erradas. Essa atitude também revela muito sobre ele. Abrão não queria apenas bênção, ele queria integridade. E isso é raro. No capítulo 15, chegamos a um dos momentos mais profundos de toda essa história. Depois de tantas promessas, de tantas experiências e de tantas vitórias, ainda havia uma dor no coração de Abrão. Ele ainda não tinha filhos. A promessa existia, mas o cumprimento ainda não havia chegado. E talvez aqui esteja uma das partes mais humanas de sua jornada. Porque é fácil confiar quando tudo está acontecendo rapidamente. Difícil é continuar crendo quando o tempo passa e a promessa ainda parece distante. Então Deus fala com Abrão mais uma vez: não tenha medo, Abrão, eu sou o seu escudo, e a sua recompensa será muito grande. Mas Abrão abre o coração. Ele fala da sua dor, da sua espera, da sua frustração silenciosa. Ele basicamente pergunta: de que adianta tudo isso se eu continuo sem filho? E isso torna essa história ainda mais real. A fé verdadeira não é fingir que está tudo bem. A fé verdadeira também sabe conversar com Deus em meio à espera. Então Deus leva Abrão para fora e diz algo inesquecível: olhe para os céus e conte as estrelas, se é que pode contá-las. Assim será a sua descendência. Que cena poderosa! Um homem sem filhos, olhando para um céu cheio de estrelas, recebendo uma promessa impossível. E então vem uma das frases mais importantes de toda a Bíblia. Abrão creu no Senhor, e isso lhe foi creditado como justiça. Esse é o centro de tudo. Abrão não foi escolhido porque era o mais forte, nem porque era o mais rico, nem porque era perfeito. Abrão foi escolhido porque creu. E essa continua sendo uma das maiores marcas de quem anda com Deus: a fé. Não uma fé superficial, não uma fé de aparência, mas uma fé que continua mesmo quando ainda não vê. Depois disso,
Deus reafirma sua aliança com Abrão. E de forma solene, profunda e sagrada, o Senhor mostra que a promessa não dependia apenas da capacidade humana de Abrão. Dependia da fidelidade divina. Em outras palavras, Deus estava dizendo: eu mesmo cumprirei o que prometi. E essa é uma das mensagens mais poderosas de Gênesis 12 a 15. Deus inicia sua obra através de pessoas improváveis. Deus chama quem parece pequeno. Deus sustenta quem tropeça. Deus corrige quem teme. Deus guia quem obedece. E Deus cumpre aquilo que promete. Abrão ainda não via tudo cumprido, mas já havia aprendido algo essencial. Quando Deus chama, a fé precisa responder. E talvez essa história também esteja falando com você. Talvez você também esteja em um momento de transição. Talvez Deus esteja te chamando para confiar mais. Talvez você esteja esperando algo que ainda não aconteceu. Talvez você esteja olhando para uma promessa que parece distante demais. Se for esse o caso, lembre-se de Abrão. Ele não começou com respostas, ele começou com fé. E foi essa fé que o colocou dentro de uma história muito maior do que ele mesmo poderia imaginar. Porque às vezes, tudo o que Deus procura é um coração disposto a dizer sim, e foi assim que começou a história de Abraão. A história de um homem chamado por Deus. A história de uma promessa, a história de uma aliança. E a história de uma fé que ainda ecoa até hoje. Se essa história te impactou, deixe seu like e se inscreva no canal para acompanhar os próximos capítulos da Bíblia aqui comigo. E eu quero te fazer uma pergunta. Você teria coragem de obedecer a Deus sem saber para onde está indo? Responde aqui nos comentários. No próximo vídeo, vamos continuar a história de Abraão e entender como Deus começa a cumprir sua promessa.